Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, podcast para toda hora. Aqui é o Jean. Sou o Rudolf. Hoje, excepcionalmente, Jean Filho na mesa. Olá, pessoal. E aí, pessoal? Jean, antes da gente iniciar, pessoal, o nosso bate-papo de hoje com a pessoa ilustre, vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Pessoal, inscrevam-se, curtam e compartilhem as coisas aqui do canal. É muito importante pra gente, tá bom, pessoal? Pra gente ter mais alcance e poder trazer mais pessoas como... Quem que a gente vai fazer o bate-papo de hoje, Jean? Bem, eu não sou o Guilherme, mas eu vou tentar fazer uma boa apresentação, tá? Então, hoje o nosso convidado é o senhor Lucas Emanuel Romão Prates. O senhor Lucas, ele é consultor financeiro e agente de crédito internacional. Ele possui mais de 18 anos de atuação na área, então muita experiência sobre o assunto ele tem. E ele vai poder compartilhar aqui com a gente hoje. Justamente, né? Ele vai falar essa trajetória e também explicar algumas coisas de leis internacionais que tratam sobre o assunto de crédito internacional. Então, eu tenho certeza que vai ser uma ótima conversa. E aí, Lucas, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Jean. Obrigado, Rudolf. Bem-vindo, Lucas. E vamos fazer a autodescrição? Tem que fazer a Isso é autodescrição. importante, né? Vai lá, Jean. Autodescrição. Eu estou usando uma boina Cinza? cinza. Uma boina cinza. Meus olhos são verdes. Eu tenho barba. Estou um pouquinho barrigudo. E isso aí. Camisa preta? Camisa preta, calça preta e sapato preto. Perfeito. Sou o Rudolf. Tô com uma camisa meio cinza. Meus cabelos são castanhos, olhos azuis. Sou cor da pele branca. Tô usando uma calça preta, embora ninguém veja aqui, né? Porque a gente tá numa mesa, né? Nosso Sou o convidado. Lucas. Isso. Tenho 1,70 m. Sou um pouquinho fora de forma, né? Tô de social hoje, com um paletó e uma calça azul marinho, uma camisa cinza, óculos e... eu acho que é isso, né? É isso aí. Perfeito, é isso aí. A gente tá, graças a uma convidada nossa, né? Ela falou que é da importância da autodescrição. E até algo que a gente precisa melhorar mais para entender como que se faz uma autodescrição correta, né? A gente até pede desculpa se a gente não fez direito, mas a gente vai melhorar cada vez mais, É né? verdade. Isso aí. Se preparar já pro próximo, né? Já Sim. fazer um script tudo certinho. Sim, é verdade, é verdade. Lucas, para começar, né? É um enorme prazer ter você aqui. E a gente queria, antes de poder falar a respeito de algumas leis, algumas coisas, que você pudesse falar um pouquinho da sua trajetória, como você começou a sua carreira aí no mercado financeiro. Eu comecei muito cedo, né? Foi em 2009 que eu ingressei no sistema financeiro. Sempre tive vontade de trabalhar no sistema financeiro, né? Eu sou de cidade do interior, lá do interior do Paraná. E lá a gente fala que é o seguinte, que quem domina a praça é quem? É o padre, o prefeito e o gerente da agência, né? Porque até então você não tem muita opção ali na região para você crescer e tudo mais. Então você sempre tem interesse de estar ligado numa dessas situações. No meu caso, me encantei por instituição financeira. Então, lembro que na época entrei no Bradesco, para trabalhar no Bradesco, trabalhei muito tempo no Bradesco, tem bons amigos lá até hoje, né? Fui convidado depois para ir para o Sicredi, fiquei meio surpreso pelo convite, porque eu não conhecia a instituição, tinha até um receio, mas depois que eu entrei vi que tamanho que é a instituição, uma boa empresa mesmo, uma boa cooperativa, na verdade, né? Bem segura, bem robusta. E por lá eu fiquei, no Bradesco fiquei 3 anos e fiquei 15 anos no Sicredi aí, atuando no Paraná e São Paulo. Atuei muito tempo aqui na região de São Paulo e ABC Paulista e um pouco aqui na região da Baixada Santista. Bacana. Legal. E como gerente do Sicredi aqui, assim, na Baixada Santista, você conquistou bastante respeito, admiração, né? Eu acho o seguinte, Gê, a gente sempre tem que fazer aquilo que a gente gosta, né? E eu sempre fiz o que eu gostei. E faço até hoje, graças a Deus. Que é o quê? É entregar soluções para as pessoas que você atende. Acho que não é só ser uma instituição financeira, é você entender as pessoas que estão do outro lado e ver o que você pode fazer para estar agregando, ajudando. E eu sempre fiz isso, não só levando situações
sendo um consultor financeiro, levando com situações referente a financeira para ela, mas também outras situações. A gente sempre buscou estar agregando social, agregando a questão de ensino para as pessoas, né? Buscando qualificar as pessoas, porque a gente sabe da dificuldade que tem lá fora, né? O mercado é agressivo. Então a gente sempre eu sempre trabalhei além daquilo que esperavam de mim. Eu nunca cheguei lá, vou atender o Jean, vou atender o Rudolf, mas vou entregar só aquilo que você está me pedindo. Não, eu vou te entender. Eu vou entender o que você precisa, eu vou entender o que você trabalha, eu vou entender qual que é o seu nicho e eu vou tentar te ajudar com relação a isso daí. Vou ver o que você precisa, o que eu posso fazer a mais para que de fato você cresça. Porque assim, no meu entendimento, se eu consigo fazer o Jean, o Rudolf prosperar, eu prospero também, a economia prospera, a cidade prospera e a gente torna um círculo virtuoso, né? Isso é verdade mesmo. Se você tá próximo de uma pessoa próspera, a sua chance de ficar mais próspero é maior ainda, né? Com É, certeza. ô, Lucas, qual é o melhor. Eu sempre. Qual é o melhor estilo de cliente melhor pro banco? Pro banco, né? Até eu dei um aperto no coração. Eu tenho um amigo também que é bancário, né? E eu tenho uma conta pessoal num banco. Não vou nem falar o nome, mas é num banco. Que eu tenho desde os meus 16 anos. Que eu fui emancipado na época, daí com 16 anos. E eu sempre tive essa conta, tenho até hoje ela. Não movimento muito, mas ela tá lá. E eu ficava sempre orgulhoso. Poxa, eu tenho uma conta já décadas. E eu, há alguns anos atrás, eu achava que isso tinha alguma importância, né? Daí ele falou pra mim assim, Rodolfo, isso não faz diferença nenhuma pro banco. Antigamente, talvez faria você ter uma conta antiga no banco e tal. Porque eu lembro que no cheque aparecia lá, né? Cliente Desde não desde sei quando. tal, tal, Isso tal. mesmo. Ele falou, hoje em dia isso aí não importa nada. Daí eu falei, caramba, apertou meu coração. Mas a dúvida é assim, pro banco, o melhor cliente é aquele que deve pra caramba e fica pagando juros, juros e juros, ou o que tem um bom montante de dinheiro? Na verdade, para o banco, as duas situações é boa, aquele que aplica e aquele que toma, né? Porque assim, a origem do banco vem do quê? De banca, né? Que é compra e venda de dinheiro, né? Então ele é um agente intermediador desse meio aqui. Mas quando você fala assim, é melhor ter o aplicador ou é melhor ter aquela pessoa que é o tomador de crédito? É melhor aquele que movimenta, que ele tem seus investimentos, que ele tem sua aplicação, que ele tem seu crédito, que ele tem seu seguro, tem seu consórcio, que ele tem a sua cobrança, que ele tem seu cartão de crédito. Esse, sim, é um cliente bom para o banco. Por quê? Porque ele gira sua movimentação ali, ele concentra sua movimentação ali. E tudo que você gera de movimentação, ou seja, crédito, investimento, seguros, consórcios, enfim, tudo isso daí gera uma fatia, um resultado para a instituição financeira. Então, para ele, quanto mais você movimentar, é melhor. Não tem aquele lá, o bom para mim é o investidor. Não, o bom para mim é o tomador. Não, porque você precisa das duas pontas, né? É, tem que Você ter os dois, né? você Porque ele vai usar o dinheiro do investidor pra emprestar pro outro lá, né? Enquanto o que emprestou tiver pagando pelo menos os juros, tá bom, né? Também tem. Não, é isso aí. E assim, os bancos, assim, o que aconteceu? Hoje a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem tipo um monopólio, né? Onde 92% das operações se concentram nos 5 grandes aí, né? Então, o que acontece? O Banco Central vem atuando e atuando muito bem nisso daí, lógico, regulamentando e autorizando algumas fintechs a estar operando. Então, assim, algumas fintechs que vêm com condições diferentes para trazer produtos e serviços financeiros de meios de pagamento e outros sentidos, aonde que faz um quê? Barateia muito e é um outro atendimento pro cliente. Porque assim, eu não sei vocês, né? Mas o meu tempo de cliente, quando eu ia no banco para ser atendido, a gente sabe como que era difícil o atendimento, como que era precário, né? Demorava muito e quando você queria alguma coisa, sempre estavam te empurrando alguma coisa, né? Hoje com essas fintechs, cada uma consegue entregar um serviço bom para você com um atendimento excelente, excelente e cobrando praticamente às vezes um custo igual que um banco cobra. Mas você tem todo o amparo, você tem todo um suporte por trás que às vezes você não encontra num banco. E imagina mais nesses 5 grandes aí que falham muito com relação a atendimento mesmo.
É verdade. A gente vê em bancos, principalmente nos grandes, inclusive, né? É que você parece que você só é um número, né? Você não se... eu às vezes entro lá, não parece que a gente é tratado como pessoa, né? Se você tem o dinheiro, o cara te trata bem. Agora, se deu uma quedinha, eles já se afastam de você um pouquinho, né? Todo Isso é... banco ele tem suas metas. E aí, lógico, ele coloca aquele colaborador que é contratado ali, ele tem que vender. Ele tá ali para vender, para ele entregar aquelas metas no final do mês. Se ele não tá performando, se ele não tá entregando, ele corre o risco de amanhã ou depois ser substituído, entrar um novo que vai estar entregando, entendeu? Então assim, às vezes o colaborador lá na ponta, ele tá entregando o que ele precisa para você, mas não o que você precisa, né? Tem muitos que falam, ah, não, aqui não tem meta, aqui é assim, assim. Não, mas todo lugar tem meta. Todo lugar tem meta, todo lugar tem exigência da entrega dessas metas, e às vezes isso daí que acaba um pouquinho, eu falo, atrapalhando muito a condição do, do gerente com o cliente, por quê? Porque ele tá preocupado com a meta dele, o outro tá preocupado com a situação financeira dele, de repente de um bom investimento, ou um bom crédito, ou um seguro que seja adequado, enfim. E às vezes por causa dessa meta, esse negócio acirrado que os bancos pegam em cima do colaborador, acaba despontando um pouco que você acaba ficando sem saber se aquilo que você comprou de verdade se seria o melhor para você mesmo. Lucas, uma outra coisa também. Como você já trabalhou há muitos anos, aí, principalmente no Sicredi, como que é as dificuldades que você enfrenta, os desafios para gerenciar as equipes porque tem equipes de alta performance, né? Igual você acabou de falar, né? Então, como que é o desafio? Explica pra gente um pouquinho. Ah, isso aí é uma excelente pergunta, né? Eu sempre falo o seguinte, a equipe boa é uma equipe totalmente diferente um do outro. Quando você tem colaboradores diferentes, você consegue ter uma situação, um clima bem melhor dentro do seu ambiente de trabalho. Por quê? Acho que um completa o outro. A gente sempre tem que tentar extrair o melhor de cada um, né? Por exemplo, aqui na sua empresa. O Jean, o Rodolfo, tenho certeza que tem muitas coisas que são parecidas, mas tem muitas divergências também. E é isso que completa um outro que dá certo. E sempre eu busco extrair isso daí o melhor das equipes. Extrair o melhor de cada um, que cada um tem. Mostrar para cada um por que cada um tem essa importância aqui dentro do grupo. E isso daí a gente consegue trazer os colaboradores, as pessoas que estão ali com a gente ali em conjunto. E eu falo o seguinte, você tem que tratar bem as pessoas também, né? Meta existe. Mas se você tratar mal as pessoas, a quem tá lá abaixo de você, o que que acontece? A pessoa não faz por você. Eu sempre tive comigo o seguinte: eu quero ter uma pessoa que faça por mim, não pra mim. Aquelas pessoas que fazem por mim, eu tenho certeza que num qualquer outro momento que eu precisar, elas vão estar fazendo também. Não vai ter uma exigência de o Lucas estar presente, do Jean, do Rudolf, não. Elas vão estar fazendo porque ela gosta de você, ela vê que você é um bom profissional, ela vê que você ajuda, que você compartilha. Mas eu falo o seguinte, todas as equipes, Jean, você tem que estar exigindo sempre deles. Eu acho que assim, a exigência faz parte de qualquer processo, tem que exigir muito deles mesmo. Você tem que capacitar eles, vocês têm que acompanhar eles, e lógico, vocês têm que valorizar e quando puder fazer reconhecimentos aí que faz a diferença mesmo pro pessoal. Fala o seguinte, muita gente pensa que às vezes é só salário. Não, não é só salário. Essa turminha de hoje gosta muito de ser reconhecido. Eles valorizam esse reconhecimento. E isso é bacana aí. Isso daí faz as pessoas se motivarem cada vez mais. É verdade. É verdade. Lucas, uma coisa, você trabalhou bastante tempo no Sicredi, né? Não sei se tem outros. Eu já participei, né, de algumas algumas atividades, né? Um exemplo foi até o Formiguinhas na Praia, que o pessoal da igreja lá que eu pertenço, nós fomos lá para fazer a limpeza e tinha o pessoal do Banco Sicredi. Eu reparei que o Banco Sicredi também sempre está em outras atividades. E eu nunca vi outros bancos fazendo isso. Os outros bancos fazem esse tipo de atividade, coisa assim, ou é uma coisa mais peculiar do Sicredi? É o Lucas que corria atrás das Não, coisas. não, não.
Assim, todas as instituições têm o seu papel social também, né, a ser desenvolvido, né. É que é o seguinte, às vezes o cooperativas, elas estão em pequenos municípios e nos grandes também. Só que a atuação dela, cada uma ela atua no próprio município onde que está inserida. Então ela tem a sua ação naquele município. Ah, Às vezes um grande banco, ele tem a sua ação social, só que às vezes está centralizado em alguns pontos, em grandes centros ou em algum estado específico, tal. Então toda a energia que ele faz para aquele projeto social é e pra uma. é um objetivo, de repente, ou lá no sul, ou lá no norte, enfim. Então, não tem uma energia cada um no seu próprio município. Não, é bem centralizado em um ponto só. Mas isso às vezes acho que é uma falha dos grandes, não sei. Porque assim, a impressão que eu tenho como pessoa é que eu vejo esse banco, o Sicredi, por exemplo, tá em várias cidades, né? Eu trabalho aqui em Santos, moro em Praia Grande, tem assim, mas eu sempre vejo atividades da Sicredi e outros bancos nunca me chamou a atenção nesse sentido, né? As cooperativas, na verdade, né? As Não é, cooperativas Sicredi não é banco, então, é é cooperativa. cooperativa. É. Ah, tá. Uma instituição financeira cooperativa. As cooperativas, tal como Sicredi, Cicobi, entre outras, elas têm a sua atuação municipal. Então, assim, essa é a diferença. Elas devolvem aquilo que elas Destacar mais, né? fazem naquele município, elas devolvem no próprio município, diferente às vezes de um grande banco, que as ações que eles acabam fazendo é centralizado em algum ponto específico, então, talvez naquela cidade do interior ninguém vai ver, talvez naquele grande centro ninguém vai ver, diferente de instituição financeira cooperativa, que tudo que ela faz, ela procura devolver no município onde que ela está inserida. Então, cada Isso é legal, viu? cada município onde tem uma agência de alguma cooperativa, com certeza tem alguma ação social. Com Bacana. certeza tem. Uma não, né? Várias Várias, ações né? sociais. Legal. Ô, Lucas, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, tudo, a gente tá falando da Lei 4.131, né? Explica um pouquinho mais sobre essa lei, o que que é? Jean, vou te falar um negócio aqui pra você. Hoje a gente sabe que. Vamos pegar aqui a região que vocês estão, a região portuária. A gente tem muitas empresas grandes aqui, né? E umas nacionais e outras que a gente sabe que é internacional. Qual que é a dificuldade da nacional hoje? Que vocês imaginam? Da, em- Pode? da empresa Dela nacional? prosperar aqui é. Ah, Dela expandir, dela Não, crescer. O que vocês é imaginam? crédito, né? Às vezes é crédito. Às vezes é crédito. Você sabia que o Brasil hoje, se você buscar, a taxa de juros é uma das maiores do mundo. Do mundo. Eu sei, eu sei. é muito alto Entendeu? mesmo. Então, né? assim, o que que acontece, né, Jean? Hoje um empresário, quando ele quer crescer aqui, ele vai recorrer ao crédito, vamos pegar a Selic hoje 11,25, né? Mais o spread bancário, mais isso, aquilo outro, ele vai pegar uma operação hoje a 18, 19, 20% ao ano aqui no Brasil, né? Depende da operação, porque tem operações muito mais caro que isso, né? Estou falando uma operação ainda com boa, né? De 20 a 23% ao ano aí. E é um juros caro. É uma operação cara para ele se desenvolver, para ele crescer aí. Vamos pensar que esse empresário aí, ele está crescendo hoje em torno de 5, 6, 8% ao ano. Aí ele pegou uma operação a 23 ao ano, né? Consome boa parte do resultado dele. Aí quando você pega empresas multinacionais que vêm se instalar aqui num país emergente que é o Brasil, que tem muita oportunidade de negócio, eles vêm de fora, eles trazem recurso de fora que eles captam lá fora. E quanto que eles captam recurso lá fora? 6% ao Juros ano, baixíssimos. 7% ao ano. E aí? Né? Nossa, de 6 para 20 é diferença enorme. Entendeu? Daí é uma competição até que justa, né? Entendeu? Então, assim, eles têm uma vantagem de buscar capital muito mais barato que aqui no Brasil. Eles trazem para cá. E de que forma que eu consigo trazer esse recurso para cá? Através dessa lei 4131. É uma lei desde 1962, onde empresas é uma forma de você conseguir trazer empréstimo de moeda estrangeira para o Brasil. Isso sem IOF, sem imposto de renda, sem a necessidade de você estar colocando no balanço da tua empresa aqui, porque não é uma operação que você está contratando aqui, sim lá fora, né? Então, assim, é uma vantagem tremenda. Vamos pegar aqui Santos. Quantos óculos tem aqui em Santos? O que? O Ah, que é um sou? monte. Oxô. É, tem Tem bastante. Tá crescendo bastante.
E para ele pegar recurso hoje, Eu tenho ele até medo de consegue- chegar em casa um dia lá e virar Roxo na minha casa ali, é de esquina ali. ele consegue pegar recurso lá fora, né? Porque é uma empresa multinacional, né? Que a gente sabe, tá por trás. E eles conseguem pegar recurso muito mais barato. Aí você pega aquele mercadinho que estava num determinado ponto, instalado e tal. Se ele vai buscar crédito no mercado aqui hoje, com quanto que ele vai pegar? 20 a 23% é barato ainda pro mercadinho aí, de pequeno porte. Geralmente ele vai pagar de 33, por aí. Entendeu? Então, assim, olha a concorrência, se torna desleal. Cara. Entendeu? Então, assim, ó, hoje existe muitas opções de crédito lá fora que a gente pode também estar acessando. E essa lei 4131, que ela foi reformulada, inclusive, recentemente, ela dá essa vantagem aonde que o empresário aqui do Brasil, ele também possa captar recursos lá fora e trazer para o Brasil para ele tornar o negócio dele mais competitivo, ele conseguir alavancar o crescimento dele. Isso daí é uma vantagem extremamente competitiva. Mas quem que faz isso hoje? Só os bigs, só os grandes. É isso que eu ia até falar, isso né? Que daí a que gente eu ia tava conversando, né? perguntar. Eu posso pegar lá no Japão, que no Japão é quase. É menos de 1%, né? De juros lá. Falam que Em torno é de 2, 3%. baixíssimo, né? Isso para você trazer. Mas é por aí, menos de 1% lá dentro, lá para eles mesmos. Ah, Mas o que eu falo para você, ó? Vamos pegar uma Odebrecht da vida, porque isso daí eu posso falar, não tô infringindo a lei nenhuma aqui, sim. porque tá, inclusive, balanço deles e tudo mais. Entre outras empresas que você vai buscar, você consegue ver lá o quê? Que eles captam recursos lá fora e trazem para o Brasil de que forma? Através dessa lei 4131. Tá, Lucas, mas como que eu pego isso daí? Hoje, por exemplo, assim, porque o empresário aqui nacional, alguns não conhecem ainda e não sabem da operação. Porque o ticket médio dessas operações, o ticket mínimo era em torno de 100 milhões de dólares. Ticket mínimo? Aí agora a régua começou a descer um pouquinho mais, entendeu? Tem algumas das grandes instituições financeiras que estão fazendo aqui, conhecidas, que estão trabalhando com ticket de 40 milhões de dólares, né? E tem alguns agentes comercial de crédito onde que eles conseguem, através de um fundo, eles conseguem trazer um ticket menores aí a Que pode partir pegar de 3 milhões de dólares. 3 milhões de 3 dólares? milhões? 3 milhões de Ah, mas dólares. daí pode a empresa pegar 3 milhões de dólares emprestado? Pode. Então eu posso pegar 3 milhões de dólares lá e invisto aqui os É o 3 milhões de seguinte, ó. Aumentar nosso podcast aqui? Aumentar. Hoje, para você pegar crédito internacional, você tem que ter 3 pontos que é o principal, fundamental. Primeiro, você tem que ter rating de crédito lá fora. Segundo, você tem que ter uma garantia. Perdão, rating de Rating. crédito? Rating de crédito. O que é? Desculpa a O ignorância. rating é uma avaliação do risco da tua empresa. Ah, vixe. Eles vão olhar lá e falar, nossa. Não, a gente tem 27 anos de mercado. É uma Ah, empresa até da hora. antiga, amor. Rating de crédito, garantia e projeto. É a garantia. Aqui no Brasil, para você Tem ver... que ter de garantia, vai. Se eu pegar 3 milhões, eu tenho que ter esses 3 milhões de dólares de garantia. Mais ou menos. Ou em propriedade, ou em Você negócio. tem que ter 6 milhões. 6 milhões. 6 milhões de garantia. Eu já era os meus milhões de dólares lá. Mas tem condições que dá para você buscar ainda. Eu vou te explicar como funciona. É um mercado muito assim, ó. Eu vou falar para você. Eu tô há 18 anos no mercado financeiro. Mas eu só comecei a tomar conhecimento das operações há 3 anos atrás, para você ver. Só que são operações que existem há muito tempo já. Os 5 grandes também operam com essa operação. Você tava falando de. Pera, antes de você concluir 5, você tava falando de 3, né? É o risco, O risco, rating. garantia e um projeto. Tá. Projeto, três, para que tá. você vai usar esse recurso? Onde você vai aplicar? Qual que é o retorno que você esperar disso daí, entendeu? Tem viabilidade eu te emprestar? Vai ter, você vai conseguir me devolver essa operação depois? Entendeu? Então essas 3 operações. Diferente que no Brasil aqui, lá fora o crédito ele é uma obrigação, né? Aqui não. Aqui vai analisar seu risco. E qual que é a diferença aqui do mercado que a gente fala o seguinte? Às vezes o Jean tá com uma dificuldade lá e tá com atraso em alguma coisa, né? O banco já pega e já corta seu limite, né? O Jean teve uma dificuldade numa empresa lá atrás que essa empresa chegou a falir alguma coisa, ele precisa de recurso, ele já não consegue pegar mais recurso. Por quê? Ele tem no histórico uma empresa que lá fora é diferente. Isso daí, assim, lógico, vai ser analisado, mas eles não olham tanto para isso. Eles vão olhar nessas 3 pontos aqui.
Opa, pera lá. Qual que é o rate? Ah, tá bom, ele não tem um rate tão legal, mas aqui a gente tem o quê? Um projeto que para de pé, que tem um bom Projeto é retorno, bom. ele tem uma boa garantia, que faz frente a essa operação. Opa, agora a gente consegue alavancar. Então aí que você vai conseguindo fazendo as operações. Só para você ter uma ideia, os bancões, os 5 maiores, eles fazem essa operação hoje, através da Lei 4131. Se você for procurar hoje na sua agência lá e perguntar pro teu gerente, ó, eu quero saber uma operação que vocês têm aí através da 4131. Eles vão ter, mas sabe quanto eles colocam aqui para os clientes dele? Em torno de 1,3, 1,4 ao mês. Ao mês, né? É. Entendeu? Sendo que o quê? Na verdade, você consegue trazer isso aí de 6 a 7% ao ano. Então, assim, eles estão tendo um bom spread. Por isso que eu falo para você, os bancos têm uma boa facilidade de acessar esse recurso, só que hoje está se tornando cada vez mais fácil você buscar. Vocês conhecem o mercado hoje pessoa para pessoa? Pessoa para pessoa? Não, acho que não. Não, Não. não. Só para você ter ideia, isso aí é um próximo podcast para a gente entrar, porque é muito, muito extenso aí, muito bacana. Eu vou resumir isso daí. É uma forma de você eliminar o seu agente financeiro, no caso o banco, e você conseguir condições de crédito, facilitar crédito ou investimento direto com outra pessoa. Entendeu? Isso daí você acaba o quê? Reduzindo todo o custo operacional, você tira todo o custo da estrutura e tudo mais, e você acaba barateando. Então, o quê? Aonde que você vai fazer um negócio com o Jean? De que forma? Através de uma plataforma, talvez, né? Aonde você vai lá, apresenta o teu projeto, o Jean vai lá, ele avalia se o teu projeto é interessante ou não, vai ter N projetos lá, se ele achar que o projeto é interessante, ele vai lá e ele aporta o capital e investe na tua empresa. Entendeu? Esperando, lógico, um retorno que você coloca lá no teu projeto. Ó, meu projeto, o retorno é X aí que eu posso dar por mês aí. Entendeu? Esse mercado já existe, é muito grande lá fora lá e já vem tomando corpo. Aqui ainda ele vem crescendo. Mas isso é um outro caminho que eu vou Depois num é interessante. podcast É tratar com legal. vocês para É, O vocês pessoal conhecerem. saber, conhecer, é, né? Uhum. legal. Mas o que eu gostaria de deixar claro aí? Hoje, muitos empresários têm a condição de ter o crédito internacional. Muitos empresários têm. Pô, Lucas, mas eu não consigo a questão da garantia. A garantia, Rudolf, que você até falou para mim, ó, eu quero trazer 3 milhões de dólares, mas eu preciso ter 6 milhões de dólares para trazer 3, como que eu faço? Então, você tem a possibilidade de locação de garantia na operação. Tem pessoas que não têm garantia, tem pessoas que têm garantia, mas não quer dar, e tem pessoas que a garantia que ela pode dar do projeto, de repente eu sou uma construtora, é o próprio empreendimento, mas daí eu vou estar vendendo depois, vai me acabar atrapalhando isso daí. Então é bom, de repente, eu não colocar como garantia. Então o que eu faço? Eu faço uma locação de garantia. Cara, é tipo Locação. Locação de garantia. E eu apresento essa garantia nessa operação. Ou seja, aqui no Brasil a gente tem quase 2 bilhões de imóveis aí que não são aceitos em operações de crédito para bancos. Por exemplo, um galpão industrial, onde que está em plena atividade, os bancos não querem aceitar, porque é o risco de você depois conseguir tomar esse galpão para você operar. Vamos pegar aqui áreas rurais que não são produtivas também. Como que eu vou pegar uma área rural de garantia sendo que não é produtiva? Então, o banco aqui no nacional ele não aceita. Então, assim, várias garantias como essas que não são aceitas pelos bancos. os daqui, Os os daqui. nacionais. Entendeu? Aí o fundo lá, americano, ele viu essa possibilidade de mercado aqui no Brasil, ele veio para cá, ele buscou esses imóveis, montou um fundo de locação de imóvel e ele apresenta esse daí como garantia lá fora no mercado internacional. Então, assim, a questão da garantia não é o problema. Não é o problema. O que você precisa hoje? Você precisa, sim, buscar um agente de crédito internacional, sentar com ele para que ele possa te explicar como funciona, ele vai te estruturar, montar toda a operação para você, te apresentar toda a operação e ele vai te levar até os fundos aí onde que você vai conseguir acessar esse recurso. Hum. Então tem bastante empresa aqui. Só em Santos, aqui na Baixada, tem bastante empresa que pode usar esse recurso, né? Tem muita empresa, Jean. Você não tem E acho ideia, que eles nem muita, sabem disso. muita. Ó, só essa semana
Eu fiz praticamente umas 10 reuniões aí, aqui na Baixada. E assim, a gente já tem várias reuniões já agendadas para semana que vem. Para quê? Para estar apresentando essa forma de crédito, de você estar buscando esse crédito internacional. E o que eu falo para você? Muita gente não sabia. Até o banco, os bancos era bom eles falar isso daí, não é. Por quê? Porque ele deixa de emprestar aqui. Hoje ele capta o recurso aí a 11,25 ao ano, ele empresta 22, 23 por aí, ele tá ganhando o spread dele, tá bom, né? A partir do momento que vem uma operação internacional dessa, como que ele faz, né? É. Então, assim, vai limitando. Mas existe a condição de você buscar esse recurso lá fora. Tem muita empresa hoje que já toma, empresa que antigamente também não sabia da operação. De repente, uma hora eu posso convidar, eu convidar não. Vocês podem convidar um empresário que, lógico, se ele quiser vir aqui, ele falar da operação que ele contratou, como que foi, qual foi o sentimento dele, como foi a experiência dele nessa operação que ele fez do crédito internacional, até para vocês terem uma referência aí e passar uma referência para as pessoas que estão te acompanhando aqui no podcast, né? Cara, é bem É legal. possível, né? Legal, É. bacana mesmo. Mas então, você mencionou que você conheceu essa lei faz uns 3 anos, mais ou menos, A lei assim. não, eu Ou conheci a operação há a 3 anos operação. atrás. Então, mas de fato, pelo jeito, realmente os bancos não querem nem que o pessoal que trabalha lá fique conhecendo É porque quando você isso tá daí. lá, eu vou falar por mim, você fica muito focado naquilo que você tá fazendo ali, os produtos que você tem para ofertar, tal. E lógico, você vai conhecer um pouquinho do produto da concorrência. E quem que é a concorrência? A concorrência está operando com o mesmo produto de prateleira que você tem praticamente. Às vezes só muda uma coisa ou outra. Então, todo mundo fica limitado ali. Isso daqui está fora das operações aqui que as instituições trabalham, né? Eles não ofertam isso. Ressalvo uma que começou a trabalhar agora com isso daí. Eu não vou colocar aqui publicamente, senão vou fazer um merchan para eles e de repente. Não. Mas tem uma que já está trabalhando com esse recurso aqui, né? Se quiser patrocinar a gente, depois a gente fala o seu nome, fala tá? aí. É uma das grandes. Hoje eles estão fazendo sim essa operação. Mas se eu não me engano, o ticket é em torno de 30 milhões de dólares que eles fazem lá. Talvez eles estão fazendo com alguma coisa a valor menor, também não sei. Mas essa daí já tá fazendo aí e eu sei que tá fazendo legal. Por isso que eu fiz. O que eu fui buscar hoje? Eu fui buscar uma alternativa para as pessoas que eu já atendo, né? As pessoas que eu já conheço. E eu fui através do quê? Eu não tinha como buscar. Os bancos eu ia trazer elas por elas. Não ia precisar do Lucas aqui hoje, né? Porque o que eles têm para oferecer, talvez era o que eu ia ter também. Então fui buscar algo diferente. Opa, o diferente é o quê? É trazer a condição. Lógico, queria trazer um valor menor. Mas eu já consegui trazer o ticket até 3 milhões de dólares, que já é uma fatia bacana. Para quem de repente estava pensando, muito longe, 30 milhões de dólares é longe para mim, que eu não sei nem na onde que eu vou investir esse recurso aqui. 3 milhões de dólares hoje já se torna um projeto em torno um pouquinho mais viável dele estar trazendo essa operação e montando alguma estrutura para investir aqui no Brasil, né? Principalmente aqui para Santos tem muita empresa que 3 milhões de dólares é bem possível, né? Sim, sim. Eu falo o seguinte, eu atendi algumas empresas aqui do Porto que eles compram máquina e cada máquina é 1 milhão de dólares. 3 máquinas já é Entendeu? o que dá. Entendeu? Então, assim, para ele é até a vantagem, porque ele pode até pagar a máquina direto lá, ele não tem nem que fazer o câmbio para cá. Acho que Tipo, pra transportadora, né, tem- renovar a frota de caminhão é melhor, talvez? Às vezes, dependendo, pode ser, porque né? tem caminhão aí novo, assim, parece que gira em torno, já ouvi falar, não posso estar falando besteira, de R$1 milhão, mais ou menos. Um caminhão, Um caminhão, esses o bom, né? topzão. Então, 6 caminhões já dá Ou- 1 milhão. 8% ao ano? 7, 8 no máximo? Ou aquelas máquinas de container que pega o container aqui assim. Então, não, tem muita coisa. Que acho que é bem possível. Tem muita coisa muita mesmo. operação que dá para ser feita aí. Até eu tava conversando esses dias com um empresário aqui do Porto aqui mesmo, e ele tá montando uma nova operação num porto lá em Santa Catarina também, né? É um porto que tá em expansão, até esqueci agora. Tá começando agora, é novo e tem muita gente indo para lá. Itajaí lá ou não? Não é Não. Itajaí, né? Itapuã, não, eu tenho que me recordar agora. Não vou falar, senão eu vou falar besteira aqui. Eu tenho que recordar qual que é. Mas é uma operação que é nova lá, muita gente tá
já está começando a se instalar, já tem muita coisa vindo por ali. E lógico, quem tiver capital e entrar agora ali e investir, é onde que depois vai conseguir surfar uma onda legal. Caso contrário, o que vai acontecer? Vêm as empresas de fora, empresas estrangeiras, vão começar a se instalar ali e aí começa a se tornar mais uma vez competitivo e aí você tem mais dificuldade de você crescer e acelerar o crescimento do seu negócio, né? Então, assim, por isso que eu falo, tem que buscar, tem que conhecer as operações lá fora. E eu não falei um detalhe bem importante aqui para vocês. Lá na hora que eu falei lá para buscar o crédito, você precisa ter 3 coisas, né, que eu falei lá, né? Sim, Rating, garantia e e projeto. projeto. Na segunda operação, o que você precisa ter? Rating, garantia e projeto. Porém, na segunda operação, ela é muito mais fácil que a primeira. Por quê? Porque como você fez a primeira lá fora, o seu rating já melhorou, Já tem uma moral ali e falar, o entendeu? cara Aí, pegou e já tá devolvendo, já aí devolvendo. a segunda, o que acontece? Se você tem recurso lá fora, por exemplo, a cada $1 milhão que você coloca como garantia da operação, você traz 4. A cada um você traz 4. Ou seja, se você pega $3 milhões hoje e você fala assim, opa, pera lá, eu não vou usar agora, deixa aí. De repente você coloca esses 3, você traz 12. Você coloca esses 3 de garantia lá, aplicada, o recurso é teu, e você traz $12 milhões. Então, assim, lá fora cada um, você traz 4. E você pode ir trazendo novamente. Desde que o quê? Rating, garantia e projeto. Rating, garantia e projeto. Então, assim, não tem como o empresário não se alavancar. Difícil ele não se alavancar. Por quê? Porque se ele tem essas 3 condições aqui, ele consegue crescer muito. E outra, com uma taxa de 6, 7, vamos pensar no mais caro possível, 8% ao ano, juros simples ainda. É muita coisa de diferença. Fora que o quê? Você tem a carência de 10 anos para pagar. Então você consegue rodar esse recurso. Você consegue trabalhar esse recurso. 10 anos para pagar. Você paga somente os juros de forma mensal, semestral ou anual. Você decide de acordo com o fluxo de caixa da sua empresa. Ou seja, de repente você pega o recurso lá, você trouxe, você tem 10 anos para pagar. Ah, mas eu vou pagar meus juros anual. Quanto tempo que você não tem ali, ó, de fôlego, de fluxo de caixa ali, que você consegue acumular de recurso ali? É, Aí você uhum. consegue entrar no mercado e ser mais competitivo aí. É legal isso aí, ó. Interessante, empresários aí, ó. Aí, é uma coisa, e projeto, qualquer tipo de projeto? Ou tem alguns projetos específicos que eles fazem e dá mais rápido pra fazer isso daí? Jean, qualquer tipo de projeto, lógico, tem que estar bem elaborado. Até um reperfilamento de dívida. Ah, eu tô aqui com umas operações de crédito aqui no mercado nacional, que são juros mais caros. Eu tô com fornecedor, com dívida com fornecedor, eu tô com isso, isso, isso. E de repente eu quero fazer uma junção de tudo isso daí para mim ter condições de ter um custo bem menor. Aonde com esse recurso que você vai trazer lá de fora, você vai quitar todas essas operações aí, você vai dar um respiro e você vai conseguir ir pagando isso daí de uma forma mais tranquila, mais adequada, adequando o teu fluxo de caixa. E de repente você está com seu fornecedor você não tem prazo às vezes. Seu prazo talvez no seu fornecedor máximo é 60 dias. E olha lá 60 dias que tá dando hoje, né? Não é nada, Aí o toma banco é lá da cá mensal. praticamente. Entendeu? Então, assim, aí você consegue trazer uma operação onde que você consegue liquidar, de repente, uma operação que você está com o seu fornecedor, injetar fluxo de caixa na tua empresa, injetar capital na sua empresa, sanar as operações que você tem no Banco Nacional com juros mais caros, opa, você já começa a dar um respiro melhor e é onde que você consegue, de repente, entrar, de repente, em novos investimentos e crescer. Então, tem essa possibilidade. E não basta um projeto. Ah, mas eu posso fazer mais que um projeto para um investimento? Posso. Eu posso fazer, de repente, um para perfilamento de dívida, para injeção de capital, para investir em equipamento, máquina, matéria-prima. A gente fez uma operação recente para um cliente que ele está trazendo cobre. E o cobre, você sabe que o preço é toda sexta-feira que ele muda. Toda sexta-feira muda. Toda sexta-feira Varia muda. muito. Então, assim, para ele trazer isso daí é excelente. Ele já define agora, traz agora, e ele sabe que ele vai pagar 8%
de custo de juros simples ano. Então, para ele, está excelente a operação. Entendeu? Ele já consegue trazer uma fatia que talvez ele não conseguiria, porque ele tem que ter caixa para trazer. Hoje, para você ter uma ideia, ele estava me falando lá para eles trazer o cobre, fugiu o nome agora, mas cada operação que ele traz é em torno de 1 milhão a 1,5 milhão. Poxa, tá. Então já Que ele tá. tem que aportar na frente. Aí tem todos os embaraços até chegar. Aí ele trabalha o cobre aqui, que ele transforma o cobre depois em fio. Então ele trabalha o cobre. Aí depois ele vai para venda. Então assim, até esse dinheiro que ele colocou lá voltar pro caixa dele, olha o tempo que tem. E aí o que acontece? Ele tem que comprar de novo para começar a vir. Então assim, Daí ele vai trabalhando com o dinheiro que ele pegou com e... esse dinheiro Legal. ele consegue trazer, ele consegue respirar mais e ele consegue ser muito mais competitivo. Muito mais competitivo. Mas Então são todas as empresas que importam têm provavelmente esse perfil, né? ah, Se fizer um bom projeto, tem esse perfil, né? Sim. são vários países no mundo que fazem esse tipo de empréstimo ou tem alguns específicos assim? A diferença que a gente fala aqui é que a gente tem os 5 grandes que dominam, né? Lá a gente tem mais de 4.000 provedores de crédito. Então, Ah. assim, é muita oferta. É muita oferta. É É porque pra muito eles é dinheiro. negócio também, né? Uhum. E o que acontece? Querendo ou não, 8% para eles ao ano, a gente pode falar assim, é barato aqui, mas para eles é muito o retorno também. O retorno é muito alto, porque às vezes ele vai colocar o dinheiro lá, investido lá, é 2%, 1%. Então, pra eles, eles verdade, adoram, verdade. eles adoram emprestar dinheiro pro Brasil, então. Uhum. Ah. Entendeu? Então, assim, é uma vantagem. Por isso que eu falo, lá fora tem mais de 4.000 provedores de crédito. A concorrência é muito alta. O empresário, a partir do momento que ele abrir a cabeça e começar a olhar para o mercado internacional de crédito, opa, ele nunca mais vai ficar refém do mercado de crédito nacional. Essa taxa de juros de 11,25, que a tendência é ainda aumentar mais para os próximos meses, né? Então, assim, o que eu falo para vocês? A gente tem que ter uma cabeça mais aberta, a gente tem que olhar o mercado lá fora também e não se limitar aqui. Por quê? Enquanto a gente se limita aqui, a gente vê muito estrangeiro vindo para cá, abrindo um negócio que vai concorrer com o seu. E o que acontece? Ele tem uma Usando o facilidade de capital de acesso lá. de recurso lá, dificilmente você vai conseguir bater dele. Por mais que você conheça todo mundo aqui, seja todo mundo teu amigo, mas vai chegar um momento que teu preço vai estar caro e o teu amigo vai falar assim, ó, me desculpa, Jean, mas hoje eu não compro mais com você. Não dá. Tá me vendendo a 4 e eu tenho aqui uma opção a 1,5. É. Verdade. É. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, ou o empresário brasileiro, ele começa a abrir a cabeça dele e ver as oportunidades que ele tem lá fora também, ou ele vai travar o crescimento dele. Ele Mas, tem uma Lucas, eu acho que oportunidade. até o empresário brasileiro, provavelmente, ele até quer fazer isso, só que ele desconhece. Ele às vezes até pensava, né? Olha, que sonhava, olha, que podia ser assim, né? Mas não conhece. Aí, pessoal, procura o Lucas aí. Ele vai passear Igual, nas redes sociais aí. Ô, Lucas, você é o consultor, né? Hoje Que você falou que precisa de um consultor para poder fazer Isso. pegar essa linha de crédito, né? Isso. O que eu faço hoje? Eu trabalho com consultoria financeira. Então, assim, tanto crédito nacional ou internacional. O Jean hoje ele tem uma expectativa de crédito, onde que ele quer tomar um recurso, mas ele não tem hoje, talvez, acesso ao crédito internacional. Então, a gente vai para internacional. Então, a gente vem para o nacional. Então, assim, eu ajudo as empresas a buscar operações onde que tem o custo mais baixo aqui no Brasil, ou lá fora. Além do que, tentar entender como está o fluxo dela hoje e tentar ajustar o caixa dessa empresa aí. Vendo o quê? Toda a operação que ela está, tentando estruturar as operações que ela está hoje. Para quê? Para reduzir o custo financeiro. Você não tem ideia de quantas pessoas pagam caro nas operações de crédito aqui no Brasil. E eu falo o seguinte, tem como ajustar, inclusive, essas operações que estão aqui, sem o empresário ser prejudicado. Porque às vezes o empresário pensa assim, pô, eu vou ajustar a minha operação aqui e o banco vai cortar a minha linha de crédito. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se você está mostrando que você está tendo uma atenção e está trabalhando de uma forma o quê? Zelando pelo teu capital, eu não estou falando para você chegar lá no banco e falar assim, ó, eu não vou mais te pagar agora e se você quiser receber é dessa forma aqui. Não, de forma alguma. Eu estou falando o seguinte, você está estruturando
e chega no banco e vendo uma operação que vai se enquadrar melhor e você vai levar para todos. Opa, vem cá. Eu quero fazer isso, 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 porque eu quero enxugar meu custo financeiro. Quem que vai dar a melhor oportunidade de crédito para mim tomar aqui? É você, 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 e você coloca na prateleira lá e eles vão ver quem de repente vai comprar esse risco teu. E tem muito lá fora, tem. Aqui no Brasil mesmo aqui. Às vezes a gente tá numa instituição financeira só porque, eu sou amigo do gerente lá, ele é meu amigo, tal, eu tô há 20 anos, né? Minha conta é desde 1900 e bolinha, tal. E às vezes você tem uma grande oportunidade numa outra instituição que talvez você não conheça ainda aqui, nacional, que ela consegue entregar isso com um custo bem menor e enxugar bem o seu custo financeiro hoje aqui que você está tendo. Então, por isso que eu falo o seguinte, o empresário ele tem que estar atento a tudo isso daí. Por quê? Tudo isso daí mexe no bolso dele. E às vezes ele não está atento, ele não está vendo, ele está... Ou ele olha para o financeiro, ou ele olha para o comercial, ou ele olha para o operacional, ele está sempre linkado a alguma coisa. E ele não tem esse tempo para estar vendo, de repente, tudo de uma forma mais, como se diz, mais assertiva, né? Então ele precisa ter alguém que vai lá e mostra para ele. A gente sempre faz isso quando a gente trabalha numa instituição financeira. A gente já faz isso, sendo gerente, né? Mas eu falo para você, é diferente quando você está dentro da empresa. Respirando o dia a dia da empresa lá, olhando o que ele está passando, vendo a necessidade dele, vendo a negociação dele com o fornecedor, cliente, enfim. Quando você pega na ponta lá e vê tudo certinho, você consegue entender melhor o seu cliente e você consegue apresentar soluções mais adequadas para ele. E isso faz uma diferença. Eu não vou citar o nome dos grandes, né? Mas eu vou falar, tem alguns grandes bancos hoje que o pessoal que trabalha dentro lá, os colaboradores, eles reclamam, né? Por quê? Eles falam que não tem mais o ponto físico para atender. Eu gostava de ficar na agência, isso, agora não pode ficar mais na agência, agora é na rua. Fechou um monte de agência, né? Mas eu falo o seguinte, sabe qual que é o problema? Eles ficavam na agência, eles não conheciam, Rodolfo, sua empresa. Ele não conhecia você ali, ele sabia quem era você porque você ia ali e tal, tudo. Não é O banco tá verdade. dando uma oportunidade para eles do quê? Deles estar indo na rua, deles estar lá no Rodolfo, tá lá no Jean, tá lá no Lucas, ele tá visitando, ele tá junto, tá próximo, tá perto mesmo. Só que eles não estão entendendo isso daí. Aí eu falo assim, é um profissional que ele tá se limitando ao crescimento dele, inclusive. Porque é um cara que gosta de atender atrás da mesa, balcão. Balcão, eu vou falar uma coisa para você. Até você comentou um pouco da gente começar aqui, né? Os robôs daqui a pouco vão trabalhar para nós. Ah, Então, você vai esperar ficar atrás de uma mesa? Atrás da mesa lá para tirar pedido? A gente vai ter o uma robô vai tecnologia fazer, que né? vai fazer O isso daí, IA já faz, né? Em alguns entendeu? aspectos aí. E É vai igual muitos bancos hoje, os caixas eletrônicos substituíram quantos caixas de então, banco? então vai substituir e vai ser muito mais eficiente do que uma pessoa ali. Mas o que não vai substituir é o contato do humano, Faz é o olho no diferença. olho. Isso faz diferença. É a presença de estar lá no Congean, tomando um cafezinho, tomando uma água. E algumas. Conversando e entendendo realmente a necessidade, né? Uhum. E quando eu olho isso, que eu escuto isso daí dos profissionais do mercado falando, agora eu não posso, eu gostava de ficar na agência, tal, tudo. Eu falo assim, coitado. É um que daqui a pouco vai ser substituído. Por quê? Porque o negócio tá aqui, no relacionamento, no contato humano. Não é atrás de uma mesa que você faz negócio. Até faz. Mas vai chegar um momento aqui que você vai ser substituído. Ou você tá presente, ou você vai ser substituído. Então, por isso que eu falo assim, oportunidades tem muito. Alguns grandes já estão vendo isso daí, estão melhorando isso daí, porque a gente falava, o gerente só conhecia você quando você ia na agência, né? E conhecia quando você tinha dinheiro, né? Senão Quando não nem tinha olhava pra dinheiro, cara. ele não te conhecia. Então, assim, a partir do momento que você tá na rua, você vai ser obrigado a conhecer as pessoas. Isso não é ruim. Ó, meus 18 anos de mercado financeiro, eu acho que foi a melhor coisa do mundo. Tempo que eu trabalhei no Bradesco, tempo que eu trabalhei no Sicredi, foi muito bom para mim, muito bom. Sabe por quê? Eles me ajudaram muito com relação ao conhecimento. Conhecimento, me deram uma bagagem bacana, muita capacitação e me passava. Mas o que eu tenho de melhor? A amizade que eu construí das pessoas que eu conheci através das instituições financeiras que eu passei.
o relacionamento humano, o contato, olho a olho, visitar, estar junto. Eu falo pra você, eu tenho amigos, nessa minha trajetória de mercado financeiro, eu passei por muita cidade. Eu tenho amigos mesmo em cada cidade que eu passei. E isso Sim. faz uma diferença. Eu falo o seguinte, então por isso que cada profissional que tá ali do outro lado ali, ele tem que saber aproveitar isso daí. Ele não pode atender lá o Rudolf, o Jean, o Lucas de qualquer maneira na hora que tá ali. Ou pensando só nele. Porque amanhã ou depois, ele vai estar numa outra instituição, ele vai estar num outro lugar e ele vai querer bater na tua porta para te convidar, para te chamar, e aí? Ele vai ser recebido? Não vai, Ah, por quê? verdade. Porque no momento que você precisou lá dele também, ele não te atendeu da forma que deveria. E às vezes hoje tem uma pessoa te atendendo 10 vezes melhor que ele. Ô, Lucas, e Faz- como que a gente pode construir, assim, relacionamentos, assim, networking, um relacionamento duradouro, assim, com o cliente? Duradouro com o É, cliente é estar junto com ele mesmo, é visitando, é entendendo do negócio dele, é participando de fato do negócio dele. Eu falo pra você, ó, meu tempo de mercado financeiro, eu sempre conheci, por exemplo, conheci o Jean, eu sei que o Jean trabalha com isso, eu ia indicar o Jean para outras pessoas. Lógico, antes de indicar, eu ia conhecer o processo do Jean, como que trabalha, como que é o negócio dele, qual que é a forma que ele trabalha, como, quem que faz muito isso daí? O BNI, né? Um indica o beleza. outro, tal, tudo, Sim. enfim. E eu falo o seguinte, toda essa conexão que eu criava do Jean, com o Rudolf, com o Lucas, com o João, com a Maria, enfim, tal, isso gerava uma empatia, isso gerava um relacionamento duradouro. Que as pessoas falavam assim, opa, ele não tá vendo só o meu financeiro, ele não tá vindo aqui só me ajudar com relação ao que eu preciso do produto e serviço financeiro dele. Por exemplo, a pessoa que vem buscar um certificado digital hoje aqui, ela faz o seu certificado digital. De repente, faz um pós-venda. E aí, como que foi? Tá legal? Não tá? Ó, posso fazer uma visita, conhecer melhor do seu negócio, porque eu me interessei, no momento não deu para mim conhecer tanto quanto deveria ali, porque era rápido ali a entrevista para certificação, mas eu quero ir aí entender um pouquinho melhor, até mesmo porque eu acho que eu tenho pessoas que eu conheço que faz sentido para ser cliente seu. Enfim, você vai lá, conhece, cria uma conexão. De fato, daqui a pouco você indica uma pessoa para outra. Opa, criou um relacionamento ali e você pode ter certeza que é duradouro. O problema é o seguinte, é que as pessoas não estão nessa fase aí. As pessoas querem o quê? Opa, atendi, faturei, próximo. Tchau. Atendi, É, faturei, próximo. verdade. Atendi, faturei, próximo. E quando chega uma pessoa fazendo essa diferença, opa, pera lá. Não, não é só o faturamento, não é só, opa, é muito mais que isso daqui. Aqui que eu vou tornar um negócio duradouro. Aqui que o negócio vai fazer sentido para mim. Por exemplo, Jean, nessa nova caminhada que eu tô com através de consultoria financeira e agente de crédito comercial internacional, eu só tô tendo sucesso por quê? Porque na época eu não olhava só a operação da pessoa, eu não olhava só aquilo que ela tava me pedindo. Eu olhava o contexto todo. Então, por isso que hoje eu chego lá e bato na porta das pessoas, as pessoas abrem a porta para mim e falam: opa, vem cá, Lucas, senta aqui, vamos tomar um café, como que tá? Beleza. Conhecem, sabe quem eu sou, eu conheço a família deles, eles conhecem a minha. Então, assim, a gente fala de futebol, fala de política, de religião, fala de tudo. Por quê? Tem relacionamento, tava próximo, tava perto, não era só um cliente. Então, assim, nunca trate as pessoas que estão aqui, que vêm aqui ou fazem negócio com você só como um cliente. É Aí você isso vai ver mesmo. que o negócio faz a diferença. É. Aí você vai ver que você vai construir relacionamento duradouro com o cliente. Esse relacionamento duradouro, então, é o que eles falam também, que é net weaving, né, agora, né? Tá na É, moda NetWeaving, né? esses termos ali, né? Não é network. Net weaving é o que você acabou de falar. Você faz um relacionamento e indica as pessoas sem querer, vai, tirar vantagem ou querer algo a mais, pelo menos na hora, né? É pra Na ajudar hora, mesmo, faz no sentido pra de ajudar. ajudar, faz toda a diferença. Exatamente isso. E isso é muito importante. E acho que com isso mesmo você cresce mais. Ó, eu vou falar assim, uma experiência aqui que eu tenho com vocês. Conheço o Jean já faz algum bom tempo, através do futebol, né? Jean é artilheiro do futebol ainda, pra quem não acredita. Conhecido como artilheiro lá. E há um tempo atrás a gente conversando, já faz um bom tempo, né, Jean? Faz o quê? Eu acho que uns 8 anos por aí. Faz bastante É. tempo já. Aí ele pegou e falou, a gente conversando, e eu perguntei pra ele, Gia, como que é que você, quais contatos que você tem, como que você faz? Ele falou assim, eu não tenho muito. Eu falei assim, Jean, então você precisa.
precisa participar de evento, precisa fazer contato, precisa fazer reuniões, precisa estar junto. Começa a se relacionar melhor, vê com quem você se relaciona também e tal, tudo que isso tudo vai fazer diferença pra você. Hoje eu olho pro Jean e eu falo assim, cara, que cara que ele tá. Porque assim, ó, há 8 anos quando eu vi, hoje que eu vejo ele aqui, a experiência mais que ele tem hoje, o conhecimento que ele tem, né? As pessoas que ele tá Se então, ao redor, se relacionando, né? relacionando. Verdade. E assim, ele conhece elas e elas conhecem ele também. Entendeu? Então virou uma pessoa de referência. Por quê? Foi atrás, foi buscar, né? Eu falo o seguinte, muita gente faz negócio, faz qualquer coisa, mas que vai pra casa, vai fazer isso, aquilo, aquilo outro. Não, você tem que se relacionar, você tem que fazer contato. E ele não faz contato sozinho. Eu vejo muito, vai ele, vai a esposa, a Analice, eles participam mesmo. Uhum. Isso faz a diferença. E como eu vi você também no dia da formiguinha na praia lá, né? Sim. Que tava lá certinho participando. Então, essas ações fazem a diferença. A gente tem que estar próximo. Eu falo o seguinte, tudo que a gente faz, a gente tem que devolver aqui mesmo. Aqui, porque quando a gente está devolvendo de uma forma agradável, as pessoas estão percebendo isso daqui, é onde que você vai ganhar mais relacionamento, onde que você vai crescer cada vez mais, porque as pessoas vão te perceber e te valorizar por relação àquilo que você está fazendo. Muita gente, de repente, tem um bom comércio, um bom produto. Eu até vi esses dias um empresário falando assim, você queria ser o quê? Sócio, o que vale mais? Um produto ou marketing? O que você acha que ganha? É o produto ou o marketing? Qual que é o melhor de ter? Um bom marketing ou um bom produto? Olha só, eu acho que eu vi algumas coisas parecidas esses dias mesmo. É um bom marketing. Perfeito, perfeita resposta. Muitos falariam um bom produto. Por quê? O bom produto as pessoas voltam, isso, aquilo, aquilo. Tá bom. Aí você prefere ser sócio do quê? Do Madeiro ou do McDonald's? Hoje acho que do. Eu não sei, Do viu? McDonald's, né? O faturamento acho que do Mac é muito faturamento maior, né? maior. Aham. Mas Porque, então. mas o melhor Uma- lanche é. é do Madeiro ou do McDonald's, né? É, do Madeira, é verdade. Entendeu? Mas por quê? Eles investem muito em marketing e esse marketing faz uma diferença. E o quanto você está investindo no seu marketing pessoal? Quanto você está investindo no seu marketing pessoal? Aí dificilmente você vai crescer. Né? Às vezes tem pessoas muito mais qualificadas que eu, que você lá fora. Mas são pessoas que não se relacionam. São São pessoas que fechados, não às têm vezes não contato. progride, né? É verdade. Eu vou Faz falar todo pra você. sentido. Eu tava conversando com alguns empresários que você vê. Você vai conversando com empresários bem. Tem muitos que, assim, não eram o melhor da turma. Tem muitos que nem estudou. E nem estudo tem. E Mas o hoje cara são milionários, sabe se multimilionários. relacionar. Soube se relacionar. E quem trabalha pra eles é o CDF. O CDF que tava lá, né? É. Por quê? Porque ele era muito bom fazer aquilo que ele sabe fazer, mas ele não tem isso daqui. Ele não tem um network, ele não tem um marketing pessoal dele que ele vende. Se você dá uma planilha pra ele, ele faz o negócio acontecer pra você. O que você dá pra ele, ele consegue fazer e te entregar. Qual que é o problema dele? A falta de relacionamento. Lógico, eu não tô falando que é só você ter network, não. Tem que ter um pouquinho de capacitação também. Essas pessoas também são capazes de fazer. Sim, tem que conhecer a área que está trabalhando, Uhum. né? Isso é importante. Mas para você ver qual que é a diferença, né? Senão, o que que acontece? Às vezes a gente vai para faculdade, vai para um MBA, uma pós-graduação, a gente chega lá e a pessoa dando aula para nós de como fazer, e como que deve ser feito, o que que você tem que fazer no seu negócio. Aí você fala, mas por que que fala? A pessoa fala isso, tá aqui ainda dando aula, podia estar ali e tal, com essa experiência, tudo que ela fala para nós, tal. Por quê? Porque de repente ela é muito boa na questão didática. Mas na hora ali do network, do vamos ver, ela não tem essa disciplina de conseguir gerenciar e tocar esse negócio aí. Então, que faz a diferença. Faz muita diferença. faz a Eu tô diferença. percebendo. E isso, voltando àquela coisa do robô, essas coisas, isso, robô nenhum vai. Não vai. Não tem como Dificilmente, substituir não tem. isso, né? Sabe por quê? Não tem o calor no humano, não tem o olho no olho, não tem um É. aperto de mão, né? O que foi mais difícil na pandemia? Distanciamento, né? Das pessoas, isso aí foi. Né? As pessoas não viam a hora de acabar aquilo lá para Ah. poder dar um aperto de mão, um Exato. abraço, ver a pessoa, cumprimentar, voltar no Contato humano futebol. fez muita diferença.
Então as pessoas ficam. A tecnologia teve. Tinha tecnologia. Todo mundo. Ninguém ficou sem se falar. Todo mundo tava no WhatsApp, de Vive, no Teams, isso, enfim. Todo mundo conseguia se conectar, conseguia falar. Mas resolveu? Todo mundo tava feliz, tava satisfeito com o que tava, com o que tinha? Não. Então, Por quê? tanto que muitas pessoas ficaram doentes, assim, por causa disso, né? Sim, Esse distanciamento aí. é isso mesmo. Entendeu? Então, assim, eu falo, a tecnologia, ela vem para nos ajudar. Ela vem para nos ajudar, mas ela não é o que vai resolver. Não vem pra substituir. Não, não vai substituir de forma alguma. Show, hein? Lucas, muito bom Passa- bate-papo. A gente passa tem muito rápido mais demais. coisa pra falar, mas. Mas vamos marcar um outro pra falar depois de outros pontos aí, né? E Vamos, sim. como que é? Do pessoa pra pessoa também? É, né? pessoa pra a pessoa, né? Vamos. Vou trazer um material Daí legal cê- aqui e apresentar para vocês aí que vale a pena. Legal, legal. Aí vem falar também sobre como a gente pode ficar milionário em pouco tempo. Então, pessoal, Gia, coloca ali na. As redes sociais. Pessoal, então quem quiser saber mais sobre o assunto, quiser ter um consultor profissional mesmo aqui, de nível internacional, né? Pode. É essas redes sociais mesmo, né, Lucas? Isso No mesmo. LinkedIn, Lucas Emanuel Romão Prates, e no Instagram, Romão Lucas Prates. Eles podem te chamar ali, Lucas? Pode me chamar assim. Olha lá, E vocês podem ver aí pelo gráfico, hein, gente, ó. Falando com ele aí, o negócio só sobe lá. crescendo, ó, só crescendo, hein, pessoal? Lucas, duas coisas que eu sempre peço quando o pessoal vem aqui. E ser meu amigo não vai fugir dessa daí também, não. Deixa um recado pra juventude. Pra juventude, se relacionem de verdade. E esqueçam dessa. O que eu vejo que a juventude está fazendo hoje, e não é só hoje, sempre foi assim. Eles vão muito pela modinha, né? Muito pelos outros, né? E a gente tá perdendo muito valores e crenças aí que sempre trouxe a gente aí e vem carregando as famílias e vem crescendo cada vez mais. Então, assim, o que eu falo? Fique mais próximo da sua família, né? Busque boas amizades, né? E saia de relacionamento que não vale a pena pra você. Não tem amizades que não faz sentido nenhum pra você. Busque amizades que vão te ajudar a crescer, a prosperar. As pessoas que são positivas, que vão estar junto com você no momento que você precisa. Tá Bom. certo. Agora a última pergunta, Lucas. Um gênio apareceu aqui. Tuf. Lucas, você tem um único pedido pra humanidade. Pra humanidade, É. é difícil, hein? E é só um, né? É só um. Eu acho que se a gente pedir o pedido certo, eu acho que todos os outros se concretizam, né? Então, que as pessoas sejam mais humanas de verdade, né? Porque a partir do momento que a gente tiver pessoas pensando em pessoas mesmo, cuidando um do outro, eu acho que esse mundo prospera e prospera bem. Eu vivi muito no cooperativismo, né? E o mundo do cooperativismo, ele mostra isso daí, onde que são pessoas que se juntam com um objetivo comum, né? Como o Rotary, como algumas entidades que a gente vê aí que buscam, tem um propósito para si. Se nossa humanidade como um todo tiver um propósito de o quê? De cada um prosperar, cuidando do próximo, né? Sem querer tirar vantagem de ninguém, sem querer prejudicar ninguém, eu acho que o resto, a consequências são só positivas, né? Não terá consequências negativas. Então, eu acho que é ter mais humanidade em cada um mesmo, assim, cada um pensar no próximo. Eu acho que isso daí faria a diferença aí. Não é mais sabedoria, não é mais dinheiro para cada um, não é mais saúde. Eu acho que isso daí faria com que tudo isso daí agregasse depois. Tá certo, Lucas. Perfeito. Muito Obrigado obrigado. mesmo, hein, obrigado. Lucas? Foi um prazeraço aí, viu? E pessoal, então comentem esse episódio, curtam, compartilhem para chegar no para muito mais pessoas e o pessoal saber sobre finança internacional. E se vocês tiverem dúvida, podem mencionar, manda a pergunta que a gente passa pro Lucas, aí ele vai responder. Tá certo, pessoal? Valeu. Um abraço. Um abraço, Obrigado. tchau, tchau.